No avião em que Cassiano está, Gonzalo pergunta se ele está confortável ou se está faltando um serviço de bordo. Cassiano diz que Alberto deve ter pago uma boa grana para o delegado sequestrar ele, mas garante que não vai adiantar nada entregá-lo para a Justiça da Guatemala, porque a Justiça da Guatemala não tem provas para prender ele. E além do mais, ele foi um militar da Força Aérea Brasileira. Gonzalo interrompe ele e diz para Cassiano ir parando por aí. Ele pergunta quem disse que ele vai ser entregue para a Justiça da Guatemala. Cassiano não entende e o delegado revela que vai entregar Cassiano para um velho conhecido dele, o Dom Rafael. Cassiano fica paralisado sem reação e os dois ficam se encarando. Enquanto isso, na mansão, Esther vai descendo as escadas com as malas juntamente com os seus filhos, Zuleika e Guiomar. No mesmo momento, Doralice aparece com Lindaura e Samuel. Esther fica surpresa e pergunta o que os pais estão fazendo ali. Doralice pede desculpas e diz que tomou a liberdade de ligar para os dois e chamarem eles para irem amparar ela. Lindaura diz que foram buscar Esther e os netos porque eles vão para a casa deles. Esther se emociona e diz que é tudo o que mais queria. No mesmo momento, Dionísio aparece e pergunta o que está acontecendo ali e onde Esther pensa que vai com os netos dele. Esther não responde e ele pergunta se ela pode explicar o que é esse povo todo dentro da casa dele. Esther diz que esse povo todo são os pais dela, os filhos dela e ela mesma. Guiomar diz que se Dionísio ainda não percebeu o que eles estão fazendo ali, é para ele perguntar para Alberto quando chegar. Samuca diz que a mãe dele não quer mais morar lá e acha que ela brigou com Alberto. Esther pede para Doralice levar Samuca para fora. Ela sai com o menino e Esther então vai falar, mas Dionísio fica bravo e manda ela não dizer nada e revela que ele não está nem um pouco surpreso com esse pé na bunda que ela está dando em seu neto. Ele então revela que sempre soube que nunca foi por amor que Esther se casou com Alberto. Samuel pergunta o que ele está insinuando. Dionísio diz que é isso mesmo que ele está pensando. Guiomar tenta intervir, mas Esther toma a palavra e, se aproximando de Dionísio, diz que a família dele não é nem um pouco atraente para ela e que está saindo daquela casa com praticamente as roupas do seu corpo e com tudo que ela entrou naquela casa, não levando um alfinete a mais. Ela ainda diz que a partir do momento que ela sair por aquela porta, ela não vai querer nada da família dele. Dionísio diz que eles vão ver. Esther diz que quando ele diz em amor, ele está com a razão, porque ela nunca amou Alberto, mas ao contrário dele, ela nunca fingiu nada, e que Alberto sempre soube que ela só amou e só vai amar um homem nessa vida. Samuel diz que é o homem que Alberto apunhalou há 7 anos atrás. Dionísio não diz nada e Samuel, bravo, diz que ele estava cobrando de Esther não ter casado por amor, mas pergunta de Alberto e se insinuou como uma cobra e pergunta se foi por amor que ele traiu o próprio amigo. Mas ele mesmo responde que não e que quem alguma vez já sentiu amor não é capaz de fazer uma coisa como essa. Dionísio grita chega e que Samuel está fazendo acusações sérias contra o neto dele e chama ele de Schneider. Samuel diz que ele sabe o nome dele e que Dionísio deve se lembrar. Lindaura fala para eles irem embora.
Samuel, indo para cima de Dionísio, diz que vai provar tudo e que a verdade demora, mas um dia ela aparece. Dionísio diz que Samuel está fazendo acusações sem provas e que eles não estariam ali tendo essa discussão se Esther fosse uma moça de respeito e não uma adúltera. Samuel vai para cima de Dionísio, mas é segurado. Dionísio vai dizendo que Esther é uma adúltera e que fica se encontrando com um marginal, e que isso manchou o sobrenome Albuquerque. Samuel diz que a família Albuquerque já foi manchada há muito tempo atrás e que não foi pela filha dele. Dionísio pergunta do que ele está falando. Lindaura manda eles pararem de falar isso. Guiomar diz que essa discussão não vai levar a nada. Dionísio diz que se Esther decidiu mesmo ir embora, é melhor que ela vá de uma vez, mas que antes quer deixar registrado que jamais viu com bons olhos o interesse do Alberto por ela, e que sempre soube que ela nunca seria uma mulher ao nível dele. Esther diz que vai levar isso como elogio. Dionísio então sai furioso e eles também pegam as suas coisas e saem daquela casa. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Flor do Caribe. Aproveita e me conta se você acha que Alberto vai conseguir tirar os filhos de Esther dela ou não. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Na empresa, Alberto recebe a informação da recepcionista dizendo que a mãe dele está lá fora. Alberto pergunta o que a maluca está fazendo lá. Ele então manda despachar ela, porque já tem que aturar a maluca dentro de casa. Guiomar então entra na sala dele e diz que ele vai ter que receber a maluca sim. Alberto diz que Guiomar é uma pessoa que realmente não tem noção das coisas. A recepcionista sai e Guiomar vai se sentando, mas Alberto manda ela nem se dar ao trabalho de sentar, porque ela já está de saída. Ele então diz que é só o tempo dele dizer uma coisa e mandar ela gravar bem, que a próxima vez que Guiomar tiver a infeliz ideia de aparecer no escritório dele, ele vai mandar os seguranças atirarem ela no meio da rua. Guiomar diz que é muito bom contar com os seguranças para resolver todos os problemas. Ela então pega o telefone e pergunta por que ele não chama os seguranças agora, para poderem levar a mulher dele de volta. Alberto pergunta do que ela está falando. Guiomar então revela que Esther foi embora de mala e cunha e levou as crianças com ela. Alberto fica em choque e Guiomar pergunta se ele não ouviu o que ela disse e repete que Esther foi embora de casa e levou as crianças de lá. Alberto então tem um ataque e começa a quebrar toda a sua sala, jogando e quebrando tudo. Do lado de fora, Hélio escuta o barulho e entra na sala. Ele então vai tentar segurar Alberto, mas Alberto empurra ele. Hélio volta para perto de Alberto e consegue segurá-lo, mas Alberto fica mandando ele soltá-lo. Enquanto isso, Guiomar vai chorando desesperada. Alberto se acalma e fica repetindo o nome de Esther. Hélio manda Guiomar ficar de olho em Alberto porque ele vai buscar um calmante. Guiomar então se senta perto do filho e diz que ele não está sozinho e revela que a mãe dele está ali. Alberto, chorando, se deita no colo de Guiomar, que também volta a chorar com este momento. De repente, Alberto aparece tocando piano de uma forma linda e parece ficar bem desestressado. Hélio e as outras meninas ficam de plateia.
e comentando o dom do patrão. Guiomar então diz que é melhor não perturbar Alberto agora porque ele precisa desabafar e que ele é assim desde pequeno. Mas de repente ele para e sai correndo. Guiomar fica perguntando aonde ele vai e vai correndo atrás do filho. A recepcionista fala para Hélio ir atrás também para conter Alberto. Hélio diz que depois de tudo que aconteceu naquela sala, ele está fora e sai. Na casa de seu pai, Esther vai dizendo que os filhos não devem estar entendendo nada. Ainda mais Samuel, que já tem idade para entender todas as coisas. Samuel diz que entendeu e que a mãe brigou com o pai Alberto. Esther diz que ela e Alberto estavam se desentendendo, mas que isso é chato, mas infelizmente acontece com vários casais. Samuca diz que sabe, mas que depois eles fazem as pazes e fica tudo bem. Esther vai responder, mas ela começa a ouvir a voz de Alberto na sala. Alberto na sala vai dizendo para Samuel que está pedindo com educação. Samuel vai dizendo que dali ele não passa. No quarto, Samuca diz que é Alberto que foi buscar eles. Esther manda o filho ficar cuidando da irmã e sai. Esther chega na sala e pergunta se ele vai agredir o pai dela. Alberto nega e diz que foi buscar os seus filhos. Esther fica em choque. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela Flor do Caribe. Até mais!